Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos voltar aqui ao nosso curso de Direito Previdenciário para o concurso do INSS. Na aula passada falávamos a respeito de algumas características importantes sobre a Previdência Social. Agora vamos falar características importantes acerca da assistência social e também acerca da saúde. Com relação à saúde, vimos que o artigo 196 da Constituição diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então aqui, salientando, sublinhando aqui, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Vimos que para você participar dos serviços de saúde, você não precisa contribuir, você tem direito de ser atendido pelos serviços de saúde, mesmo sem contribuir. Então, saúde independe de contribuição. Vimos lá, de acordo com o artigo 203 da Constituição Social, que a assistência social ela será prestada a quem dela necessitar. Então, com relação a essa assistência social, nós não podemos dizer que é um direito de todos. É um direito apenas daqueles que necessitarem. Esse necessitar aí, essa necessidade, é necessidade econômica. Ou seja, assistência social é para os hipossuficientes. É para aquelas pessoas que não têm as condições financeiras mínimas para prover o seu sustento. Então, para essas pessoas, a assistência social destinará pequenos benefícios para ajudar na subsistência desse grupo social. Então, a assistência social, também como vimos lá no artigo 203 da Constituição, ela será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Então, a assistência social, para você ter direito a receber benefícios e serviços assistenciais, não é necessário você ter contribuído. Assistência social não tem caráter contributivo. Só quem tem caráter contributivo é a Previdência Social. Então vamos para frente. Com base nesses rápidos comentários que nós fizemos, vamos resolver aqui duas questões. Duas questões fáceis, né? Vou colocar primeiro duas questões bem fáceis, que é para ninguém ficar desanimado, né? Porque a gente já começa, se nós começássemos botando questões muito difíceis, podia ser que alguém desanimasse e não continuasse no curso. Então, com base nessas rápidas informações que nós demos ao longo dessas aulas, vamos resolver aqui a questão número 1. Essa questão número 1 foi aplicada para o cargo de auditor fiscal da Previdência Social. É um cargo até que não existe mais hoje, né? Porque o cargo de auditor, houve uma fusão entre o cargo de auditor fiscal da Previdência e auditor fiscal da Receita Federal, e resultado dessa fusão foi a criação do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Mas aqui foi uma questão aplicada no ano de 2002. No ano de 2002 ainda existia esse cargo de auditor fiscal da Previdência Social. Então vamos ver o que dizia a questão. A questão dizia assim: à luz da Seguridade Social, definida na Constituição Federal, julgue os itens abaixo. Então nós vamos julgando aqui e vamos dizendo se está certo ou se está errado. Depois nós examinaremos entre as 5 alternativas aqui qual é a melhor que nós devemos marcar. Então o item número 1 diz: Previdência Social, Saúde e Assistência Social são partes da Seguridade Social. Bem, conforme vimos no artigo 194 da Constituição Federal, esse item 1 está certo, né? O artigo 194, o caput do artigo 194 da Constituição, diz que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Então o item 1 está correto. Item 2. A saúde exige contribuição prévia. Bem, esse item 2 está errado. Item 2 está errado, porque nós vimos que dentre os 3 ramos que integram a Seguridade Social, somente a Previdência Social é que tem caráter contributivo, é que exige contribuição prévia. Então, por isso, o item 2 está errado. Item 3.
a Previdência Social exige contribuição prévia. O item 3 está certo. Previdência Social, sim, tem caráter contributivo. Ter caráter contributivo é a mesma coisa que exigir contribuição prévia. Item 4. A assistência social possui abrangência universal, sendo qualquer pessoa por ela amparada. Não, isso aqui está errado. Assistência social não é para qualquer pessoa, é somente para os hipossuficientes, somente para aquelas pessoas que necessitem, que tenham necessidades financeiras, aquelas pessoas que não possuam o mínimo necessário para prover seu sustento. Então é para essas pessoas que a assistência social se destina, não é para qualquer pessoa. Agora, se aqui no item 4 estivesse falando da saúde, aí sim estaria correto, porque conforme o artigo 196 da Constituição Federal, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas sendo que o item 4 não está falando da saúde, o item 4 está falando da assistência social. Então, essa afirmativa aqui sobre assistência social está errada. Então, aqui, a alternativa que nós devemos marcar é a letra C de casa. Porque a letra C de casa diz que os itens 2 e os itens 4 estão incorretos, que é a mesma coisa que está errados. Gabarito da questão número 1, letra C de casa. Vamos para a questão número 2, que também é uma questão fácil de ser resolvida, né? Vamos lá. Questão de número 2, também aplicada para o cargo de auditor fiscal da Previdência Social no ano de 2002. A banca examinadora foi a ESAF. E a questão dizia o seguinte: Pedro, menor carente, de 12 anos, e Paulo, empresário bem-sucedido de 21 anos, desejam participar de programas assistenciais e de saúde pública. Né? Programas assistenciais, assistência social, né? E saúde. Vamos lá. De acordo com a situação problema apresentada acima, é correto afirmar que, letra A, Pedro e Paulo podem participar da assistência social. Não! Pedro até pode, porque Pedro é um menor carente. Porém, Paulo, que é um empresário bem-sucedido, ele não pode participar da assistência social, porque a assistência social, conforme o artigo 203 da Constituição Federal, é só para quem dela necessitar. E Paulo, que é um empresário bem-sucedido, ele não necessita da assistência social. Então a letra A está errada. Letra B, só Pedro pode participar da saúde. A letra B também está errada, porque conforme o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, se é de todos, tanto os pobres como os ricos têm direito de receber os serviços de saúde, né? Então a saúde, você lembra daquela musiquinha, né, do Natal que fala: seja pobre ou seja rico, o velhinho sempre vem. Então aqui a saúde segue essa orientação: seja pobre, seja rico, a saúde será para todos. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Por isso a letra B também está errada. Letra C, Pedro só pode participar da assistência social. Também está errado. Pedro também pode participar da saúde. Ora, por que Pedro não poderia participar da saúde? E se Pedro adoecer? A saúde pública vai ser negada para Pedro? Lógico que não. Então a letra C também está errada. Letra D, Paulo pode participar da assistência social. Também está errado, porque Paulo, vejam, Paulo é um empresário bem-sucedido. Então, Paulo não necessita da assistência social, por isso Paulo não pode participar da assistência social. A letra E fala:
Pedro e Paulo podem participar da saúde, correto. Aqui a letra que deve ser assinalada é a letra E, porque a saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos. Então, tanto Pedro como Paulo podem participar da saúde. Vamos para frente. Agora, vamos falar só da Previdência Social. Até agora a gente falou da Seguridade Social como um todo, né? Por isso falamos um pouquinho também de assistência social, falamos um pouquinho aqui também a respeito da saúde, mas agora nós vamos ver como é que a Previdência Social se organiza no nosso país, no nosso Brasil. A Previdência Social aqui no Brasil, ela tem dois regimes básicos, e esses dois regimes básicos são de filiação compulsória. Esses regimes básicos são o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e o outro é o Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Esses dois regimes são de filiação compulsória. O que significa ser de filiação compulsória? Significa que se a pessoa exercer uma atividade remunerada abrangida por um desses dois regimes, a pessoa estará automaticamente e compulsoriamente filiada a este regime. Ser de filiação compulsória significa isso. Agora, paralelamente a esses dois regimes de filiação compulsória, funciona um regime que é de filiação facultativa. Filiação facultativa. Esse regime que é de filiação facultativa se chama Previdência Complementar. Então, a Previdência Complementar, ela é de filiação facultativa. Lembre-se, ninguém será obrigado a aderir a um regime de previdência complementar. Ninguém será obrigado a se filiar, a participar de uma previdência complementar, porque previdência complementar é de filiação facultativa. Então, a Previdência Social aqui no Brasil funciona assim. Tem dois regimes básicos de filiação compulsória e, paralelamente a esses dois regimes, tem também uma previdência que é de filiação facultativa, e a previdência que é de filiação facultativa chama-se previdência complementar. Se você exerce uma atividade trabalhista, remunerada, lícita, obrigatoriamente você vai estar filiado a um desses dois regimes básicos, ou ao regime geral ou ao regime próprio. Você pergunta, professor, será que eu posso escolher entre o regime geral e o regime próprio para eu me filiar? Eu tenho esse direito de escolha? Resposta, não. Você não tem direito de escolha. Algumas atividades remuneradas são abrangidas pelo regime geral, outras são abrangidas pelo regime próprio. Então, para saber se você vai se filiar ao regime geral ou se vai se filiar ao regime próprio, vai depender da atividade remunerada que você exerça, atividade trabalhista, remunerada, lícita que você exerça. Olha, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros é amparada pelo regime geral de previdência social. A grande maioria é amparada pelo regime geral de previdência social. Alguns poucos brasileiros têm direito a um regime próprio de previdência. E por ter direito a um regime próprio de previdência, esses trabalhadores ficam excluídos do regime geral. Então é comum, assim, no programa de direito previdenciário de alguns concursos públicos, aparecer esse item: trabalhadores excluídos do regime geral. Aí quando a gente lê a expressão excluídos,
A gente fica com peninha deles, né? Coitados, eles são excluídos, né? Porque quando a gente vê essa palavra excluído, a gente pensa uma pessoa assim, pobrezinha, que é excluída da sociedade, dos meios de produção, dos meios de consumo. Mas aqui não é isso. A pessoa que está excluída do regime geral é porque ela tem direito a algo melhor do que o regime geral, que é o regime próprio. Então aqui, ó, para saber quais os trabalhadores que estão vinculados ao regime geral e quais os trabalhadores que estão vinculados ao regime próprio, é melhor começarmos pelo regime próprio. Sabe por quê? Porque a quantidade de trabalhadores que se vincula ao regime próprio é uma quantidade bem menor. Aí por isso é melhor a gente começar por eles, porque são poucos. Descobrindo quem são esses poucos trabalhadores que têm direito a regime próprio, fica fácil descobrir quem é que tem direito ao regime geral. São os demais. Então vamos lá. Vamos listar aqui, vamos fazer uma lista exaustiva de trabalhadores que têm direito a regime próprio. Depois que a gente fizer essa lista exaustiva, aí a gente diz: os demais trabalhadores brasileiros vinculam-se ao regime geral. Então vamos lá. A lista é essa aqui, ó. Aqui nós temos uma lista exaustiva de trabalhadores com direito a RPPS. RPPS é Regime Próprio de Previdência Social. Primeiro, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se você observar aqui o artigo 40 da Constituição Federal, vamos colocar aqui para você, artigo 40, está aqui na tela do seu computador, artigo 40 da Constituição Federal. Eu coloquei esse artigo 40 da Constituição Federal porque é exatamente o artigo da Constituição Federal que vai falar sobre regime próprio de previdência. Aí ele começa assim: aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Esse regime de previdência do qual trata o artigo 40 da Constituição é exatamente o RPPS, o regime próprio de previdência. Então vejam, os primeiros trabalhadores que têm direito a regime próprio são aqueles servidores públicos que ocupam cargos efetivos. Agora preste atenção. Se lá na prova aparecer assim uma questão para marcar certo ou errado, e a questão disser: todos os servidores públicos têm direito a regime próprio de previdência, você diz que isso está errado. Não são todos os servidores públicos que têm direito a regime próprio de previdência, não. São só os ocupantes de cargo efetivo, tá legal? Só os ocupantes de cargo efetivo. Por quê? Existem outros tipos de servidor público. Observe aqui, ó. Observe aqui essa tabelinha que eu vou botar para você, ó. Olha, aqui nessa tabela que você está vendo aí no seu computador, nós temos os 4 tipos de servidor público que existe. Existe o servidor público ocupante de cargo efetivo. Esse aqui, em regra, tem direito a regime próprio de previdência. Já já eu vou explicar porque eu estou dizendo em regra, tá legal? Agora, esses outros 3 aqui, ó, esses aqui não têm direito a regime próprio de previdência. Logo, esses 3 aqui são do RGPS. Servidor ocupante de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Esse tipo de servidor se vincula ao regime geral. É aquele servidor que não faz concurso. Ele apenas tem QI, né? O que é QI? É coeficiente de inteligência? Não. Nesse caso aqui, QI não é coeficiente de inteligência. QI é quem indique. Então, o ocupante de cargo de comissão é aquele servidor que tem QI. Ele tem quem indique. Aí quem é que indica?
Se for do município é o prefeito, né? O prefeito que indica ele. É o prefeito que nomeia. Ele é de livre nomeação. No caso do município, o prefeito nomeia quem quiser. No caso do estado, o governador nomeia quem quiser. No caso da União, o presidente da República nomeia quem quiser. Então, por aí. Ele é de livre nomeação e exoneração. Do mesmo jeito que o chefe do executivo nomeia quem quiser, ele também exonera, assim, bota para fora na hora que quiser também, tá legal? Então, esse tipo de servidor aí, que ocupa exclusivamente cargo em comissão, ele se vincula ao regime geral. Ele não tem direito a regime próprio. O servidor contratado por tempo determinado também não tem direito a regime próprio. A Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 9, permite que em algumas situações transitórias, os entes da federação possam contratar servidor por tempo determinado. Porque se é uma situação transitória, ficaria inviável contratar servidor ocupante de cargo efetivo. É uma situação transitória. E quando aquela situação desaparecer, aí o servidor ocupante de cargo efetivo vai ficar fazendo o quê? Vai ficar coçando o saco? Não, então, por isso que nessas situações provisórias, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 9, permite que os entes da federação contratem servidores por tempo determinado. Aí esses servidores contratados por tempo determinado, eles se vinculam ao RGPS. Tá legal? Um exemplo de servidor contratado por tempo determinado quando o IBGE vai realizar o censo. O censo é a contagem da população, né? O IBGE quer saber quantos milhões de pessoas tem no Brasil e o que é que elas estão fazendo, qual a religião delas, se elas têm curso superior, nível médio, fundamental, faz um monte de perguntas. É isso? Vai o recenseador, vai na casa de cada pessoa, faz um questionáriozinho, eles levam um negocinho, um laptopzinho, vão perguntando e a gente respondendo, né? Já foram na sua casa? Na minha já foram. Então, aquilo é uma situação transitória. O IBGE não vive assim, indefinidamente fazendo censo. É só de vez em quando que eles fazem. Aí de vez em quando o IBGE decide fazer um censo, aí eles contratam servidor por tempo determinado. Aí esse servidor contratado por tempo determinado, ele não tem direito a regime próprio. Ele se vincula ao regime geral de previdência social. E ainda tem o servidor ocupante de emprego público. O que é um servidor ocupante de emprego público? Servidor ocupante de emprego público é aquele servidor que é regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ele não é um servidor estatutário, ele é um servidor seletista, ele é regido pela CLT. Então, nesse caso de servidor ocupante de emprego público, ele é vinculado ao regime geral. Então, dentre esses 4 servidores aqui, o único que tem direito a regime próprio é o ocupante de cargo efetivo. Aonde é que esse servidor ocupante de cargo efetivo trabalha? Bem, ele pode trabalhar na administração direta e no caso da administração indireta, ele também pode trabalhar, mas aí é nas autarquias ou nas fundações públicas. Tá legal que ele trabalha? Então, o servidor ocupante de cargo efetivo, que tem direito a regime próprio, ele trabalha ou na administração direta, ou nas autarquias, ou nas fundações públicas. Esse pessoal, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas também fazem parte da administração pública indireta. Porém, todo o pessoal que trabalha nas sociedades de economia mista são do RGPS. E também o pessoal que trabalha nas empresas públicas também são do RGPS. Exemplo de sociedade de economia mista. Por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. Então, os empregados do Banco do Brasil, os empregados da Petrobras, eles não têm direito a regime próprio de previdência. São todos do regime geral de previdência.
Empresa pública, dê um exemplo de empresa pública. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, né? Então, os empregados das empresas públicas, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, eles não têm direito a regime próprio. Eles são todos do regime geral de previdência social. Quem tem direito a regime próprio é o pessoal que ocupa cargo efetivo, que trabalha na administração direta, nas autarquias ou nas fundações. Agora vejam, aqui, além dos servidores titulares de cargo efetivo, tem também esses três aqui, ó, que é o que chamam, além do cargo dele ser efetivo, ele também é vitalício, ok? O que significa, qual a diferença assim do simples mortal que ocupa um cargo efetivo para esses outros três que eu coloquei uma chavezinha lá aí, que são os que ocupam cargo vitalícios. É basicamente essa diferença. O cara que ocupa só cargo efetivo, ele pode ser demitido por meio de um processo administrativo disciplinar, que é um processo que ocorre no âmbito administrativo mesmo, não é no âmbito judicial. O cara cometeu alguma falha, algum erro, aí para apurar o erro do cidadão, abre-se um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. E dependendo do resultado, ele pode até ser demitido em decorrência desse PAD. Não precisa nem de ação judicial para ele ser demitido. Já esse pessoal que ocupa cargo vitalício, eles só podem ser demitidos mediante uma ação judicial transitada em julgado que determinou sua demissão. Então, o cargo vitalício é mais difícil dele perder o emprego dele, o cargo dele. Agora, esse pessoal de cargo vitalício, todos eles também têm direito a regime próprio de previdência, né? Então, além daqueles servidores que ocupam cargo efetivo, também tem direito a regime próprio de previdência os magistrados, os membros do Ministério Público, os ministros e conselheiros de tribunais de contas, que são os servidores vitalícios. Vamos lá, o que é magistrado? Magistrados são os juízes, juiz federal, juiz estadual, juiz do trabalho, e também os desembargadores dos tribunais, né? TRF, Tribunal de Justiça do Estado, STJ. No STJ não se chama desembargador, chama ministro, né? O STF também ministro. Então são todos magistrados, ministro do STF, ministro do STJ, desembargadores do TRF, desembargador dos Tribunais de Justiça, são os magistrados. Eles ocupam cargos vitalícios, eles têm direito a regime próprio. Os membros do Ministério Público são os procuradores da República, os promotores de justiça e os ministros e conselheiros de tribunais de contas, né? No caso do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, os membros do TCU se chamam ministros, ministros do TCU. No caso dos tribunais de contas dos estados, a gente chama de conselheiro. E tem até dois municípios, que são o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro, que tem tribunal de conta municipal, também chama conselheiro. Então, ministro e conselheiro de tribunal de contas têm direito a regime próprio de previdência. E os militares também têm direito a regime próprio de previdência. Só que o regime próprio de previdência dos militares é um regime diferenciado, que nós faremos um rápido resumo na próxima aula para mostrar como é. E logo no início da próxima aula, nós vamos demonstrar aqui com base na Constituição porque é que esses ocupantes de cargos vitalícios e esses militares têm também direito a regime próprio. Os ocupantes de cargo efetivo nós já demonstramos, porque ele está aqui no caput do artigo 40 da Constituição, que aos servidores ocupantes de cargos efetivos é assegurado o regime de previdência, e esse regime de previdência de que trata o artigo 40 é o regime próprio. No entanto, para esses outros que estão aqui nesses itens aqui, ainda não demonstrei com base na Constituição.
Então na próxima aula a gente começa demonstrando isso, tá legal? Então um abraço e até a próxima.